Olá, família da Holândia! Hoje, no nosso episódio, nós trouxemos uma especialista. Quem será a Mel? Que cuida do sorriso da Mel, cuida do sorriso de várias crianças com trissomia do 21, uma especialista também em pessoas com deficiência. E eu acho que tá fácil, né, Mel? Ajuda o pessoal a matar a charada. Como que faz aqui? Mel já dando as dicas, né, Mel? É um bonitinho. Como é que escova? Mostra. Isso. Sim, hoje é isso mesmo. Hoje nós vamos entrevistar, estamos aqui com a doutora Viviane. A doutora Viviane é odontopediatra, especialista na pessoa com deficiência. Então nós trouxemos você, obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, estou bem feliz de estar aqui. Por cuidar do meu sorriso, do sorriso da Mel. É que ela cuida do sorriso da Mel, né? Mas cuidando do sorriso da Mel. Automaticamente. Te deixa feliz, né? Me deixa feliz de saber que a Mel, ela é muito bem vista, né, por você, que os dentinhos da Mel são bem cuidados e por saber que é uma especialista na trissomia do 21, porque a gente sabe que tem diferença, né, e a gente quer entender um pouquinho, conhecer você, saber o porquê que você se especializou na pessoa com deficiência e entender qual que é a diferença também, né, na parte da odontopediatria. Então tá. Então, muito prazer. Sou a doutora Viviane Saavedra, odontopediatra. E eu tô aqui muito feliz para distribuir um pouquinho do meu conhecimento. Então, como que começou, né? Eu, na verdade, sou formada há mais de 25 anos na odontopediatria. Não, desculpa, na clínica geral. E né, naquela época, eu estava muito tempo, durante os 16 anos, eu fiquei durante a clínica geral me adaptando. E eu via que aquilo estava faltando algo. Eu sentia que não estava dentro da minha missão. Estava triste, acabava não dando certo muitas coisas. Aí foi quando eu me deparei com um coach, eu falei, eu queria entender o que está acontecendo, está faltando algo, tem algo que eu não estou ligada na missão. E aí a gente começou a fazer um trabalho bem bacana, e depois de um tempo ele falou, você já viu um pouco sobre criança, no pediatria? Você é comunicativa, é criativa, tem paciência. Eu falei, olha, verdade, no começo eu trabalhava um pouco, depois eu mudei e acabei indo para regiões que eu só atendi adulto e fiquei por aí. Ele falou, então você não resgata isso, vamos tentar. Foi aí que eu comecei a ir para um curso, eu fiz um curso na USP de odontologia de bebês, foi um curso bem bacana, e lá abriu um portal. Eu fiquei muito feliz de estar ali e achei que aquilo era a minha área. E eu fui passando, e com o tempo, depois para fazer a especialidade, antes disso, mudei todo o meu currículo e comecei a trabalhar só com odontopediatria. Larguei adulto, falei, é isso que eu quero. Só que naquele momento eu não conseguia fazer especialidade, rotina de vida, família, tinha outras prioridades. Aí, depois de um tempo, eu falei, eu preciso ficar na faculdade. Daí eu comecei a estudar tudo que tinha dentro da USP relacionado à criança. Então, eu fiquei no trauma, fiquei em várias áreas. Até que teve uma professora que eu ia mudar de curso, ela falou, você não quer ficar no grupo de pacientes com deficiência? Eu falei, olha, interessante, eu nunca fiquei. Claro que eu quero. Eu quero entender, quero conhecer. Eu não sei se eu vou ter habilidade, mas vamos lá. Aí, quando eu cheguei, uma das primeiras coisas que aconteceu foi uma mãe que estava desesperada com o bebezinho no colo. Ele tinha uma síndrome rara que estava sendo investigado. Ele tinha uma microcefalia e tinha uma alteraçãozinha no ouvidinho, mas ele sorria tanto. Ela falou assim, olha, doutora, pelo amor de Deus, segura ele um pouquinho, eu preciso ir no banheiro. Aquilo ali me deu, eu fiquei com ele no colo ali, aquilo foi uma conexão tão grande, eu fiquei tão feliz que eu falei assim, é isso. É isso que eu quero, é disso que eu preciso. E realmente, naquele momento, eu falei, é aqui. Aí eu comecei, aí veio a oportunidade de eu fazer a especialidade lá na USP, depois de um ano e pouco. Fiz a odontopediatria lá, que era onde eu queria fazer. E depois, hoje, eu continuo lá atendendo, já faz mais de 7, 8 anos, só dentro de crianças com deficiência. Na verdade, a gente atende um pouco de adulto também, porque lá é um serviço para todos, né? Mas todo mundo sabe que eu sou odontopediatra e me encaminho os pequenos. Então, foi assim que começou a minha história. Nossa! Que legal. E lá é um serviço voluntário. Isso. Ele não deixa de ser um curso de aprimoramento, eles chamam, né? Então, você vai a cada 2 vezes por mês, tem aulas, tem tudo, mas você fica bem direcionado ao público, né? E é gostoso atendê-los, porque, às vezes, as pessoas, as famílias, às vezes não são bem acolhidas em alguns sistemas, infelizmente, né?
E lá, quando você faz a diferença, parece que, né, você está fazendo algo muito fora. Eu falo, nada mais é do que é nossa obrigação como na área de saúde, né? Sim. E me encanta muito. E a gente aprende demais, na verdade, né? A olhar certas coisas que a gente não olha, ainda mais como mãe, né? Sim. Então, eu acho que isso é super importante. Entrando um pouquinho se falando um pouquinho da criança com a trissomia do 21, a gente tem aí algumas informações onde não são, eu não sei porque eu não sou da área, né? Mas existe um tempo maior para os dentinhos das crianças com a trissomia do 21 nascer. É mito ou é verdade isso? É verdade. E, na verdade, acontece que as crianças que não têm, ela tem uma variedade de 6 meses até 1 ano. Geralmente, nas crianças com T21, começa a partir de 1 ano e pode acontecer até 1 ano e 8 meses e não tem sequência de erupção. Diferente, às vezes, da criança que não tem, então começa incisivos inferiores, superiores, aí vai para o posterior. De trissomia, às vezes vai canino, às vezes vai o posterior, e tá certo, né? Dentro do que eles apresentam não tem problema nenhum, é só acompanhar. Quando a gente percebe, e pode não ter os dentes também, né? Pode ter homogenesia, então a gente tem que só acompanhar. Por isso que é importante a primeira visita, né? No primeiro ano de vida, né? Sim. Isso é muito importante, para ter todo acompanhamento desde o comecinho. Verdade, da Mel não nasceu na sequência, nasceu tudo. Isso! E ela ainda É assim não tem, né, mesmo. os dentinhos aqui de Tá baixo. faltando. Alguns, né? Isso, mas Alguns. tá quase, né, Mel? Tá nascendo, né, Memel? Mostra o seu Ai, que sorriso. lindo! Mostra o dente da Memel. Ah, Nossa. belezinha. E, doutora, a minha filha tem 1 ano e 8 meses, né? Tá. Começaram a apontar os 2 posteriores, né? Superiores também, um de cada lado. E falam que eles também podem ter os dentes um pouco mais pontudos. Pode acontecer Isso, também? pode acontecer. Um pouco de outra forma, né? É. Eles vão ter todas as características, mas eles vão ter outro formatinho. Geralmente não chega a ser conoides, mas com pontinhas, né? Fica diferente mesmo. Que pode machucar eles, né? A língua que eles passam às Isso. vezes. Quando é muito fora, daí é legal encaminhar um odontopediatra para fazer um pequeno desgaste, né? Mas um pequeno desgaste só para não incomodar, um polimento, né? Entendi. Uma coisa só para... Eu observei algumas coisas no meu filho, no Luca, e vejo que outras crianças têm esses mesmos costumes. Por exemplo, o Luca, ele tem mania de apertar os dentes, né? E fazer aquele barulhinho de ranger mesmo. E não é só à noite. Não, vi que a Mel também faz. Um amiguinho dele também, com a trissomia, também faz, o Miguelzinho. Olha lá, ela acabou de fazer. Faz, Mel. Exatamente. Como que é o exemplo? Essa é a figura. E outras crianças com a trissomia eu vi também que faz, e muitos até usam a plaquinha, a placa durante o dia, por conta do desgaste dos dentes. E o que é isso? Eu imagino, não sou dentista, mas eu imagino que seja por conta da hipotonia. Então, pode ser como não necessariamente, que na verdade o ranger ele tem a ver um pouco com o sistema nervoso central. Às vezes é uma modulação que eles fazem, né? Às vezes de sentir um pouco essa e saber que tem um dentinho abaixo do outro, e eles começam a testar. Muitos é experiência. Quando fica muito fora, essa atipia, que é muito complicado para eles, que não dá, aí sim a gente precisa fazer uma intervenção, quando não tem um desgaste. Mas está numa dentição de leite, né? Então ele não vai ter um tempo ali para ficar. Não é necessário, precisa usar a placa, só quando a gente vê. E o que é importante? Quando a criança tem uma TO, a gente começa a mudar o comportamento dela da boca por outras coisas. Então, geralmente, tem muitas crianças, principalmente os autistas, eles usam muito como sensorial, para eles sentirem, né? Então, eles fazem com muito mais frequência. Sim. Aí, eles geralmente põem um colarzinho com aqueles mordedores aqui e mudam um pouco. Em vez de fazer no dente, faz no mordedor. Muda o hábito. Sim. Entendeu? Para não dar prejuízo. Então, existe tudo isso. Precisa ter o acompanhamento. Agora, se não está acontecendo nada, a gente só observa. Né? Se a gente vê que não está prejudicando, daí tem que fazer uma intervenção mesmo. Porque para usar a placa nos pequenininhos, depois a gente vai até falar, né, da placa de palatina de memória, que é muito mais conhecida, mas é diferente, né? Nesse caso, usava uma de bruxismo, mas não tem necessidade, tá? Depende de cada caso. Sim.
E eu levei Luca no dentista quando ele tinha, acho que 8 meses, não tinha nem um ano ainda, Tá. para poder entender mesmo sobre essa placa palatina. Hoje existem ainda muitas dúvidas de mães nos grupos Bastante. e acham que todas as crianças com trissomia do 21 têm que usar. E não, né? Não é regra. Não é regra. E eu falo nos grupos, falo, gente, não é regra. Isso. Né? Pode ser que você vá levar e a sua filha e seu filho não vai precisar. Explica pra gente um pouquinho. Claro. Então, o que acontece? Na trissomia do 21, esse terço médio, ele é menorzinho. Então, se ele é menorzinho, o palato é um pouquinho mais ogival e a língua e os músculos tendem a ter aquela hipotonia, né? Como tem hipotonia e tudo está menorzinho, a língua fica para fora. E tem também macroglossia em alguns casos, né? Aí, isso pode dificultar o fechamento da boca. E o que isso acontece? A criança fica respirando bucal. E, na verdade, ela tem que respirar nasal. Então, o que a placa de memória faz? Ela faz com que reposicione essa língua. Na verdade, a original dela é vindo de um fisiatra, um médico que idealizou, que era para fissurados, e ele usava, quando ele começou a usar, ele viu que as crianças fechavam a boca e reposicionavam a língua. Então, começaram a se usar também para os pacientes com essa hipotonia. E, geralmente, a original é usada entre 2 meses de vida até 1 ano e 3 meses, quando não tem dente ainda, para criar aquele vácuo, né? Para ficar direitinho, para não ter estabilidade. E em cima tem um anelzinho, para realmente a criança, o bebezinho, colocar a linguinha lá. E a moldagem também é realizada de uma forma bem amorosa, dá para fazer bem rapidinho, tem toda uma técnica certinho, né? Porque às vezes fala, como que vai moldar, né? Hoje tem os scanners, mas os scanners têm uma cabeça muito grande, às vezes é difícil também. Então, depende muito de caso. Às vezes tem mãe que me manda, fala, doutora Fono pediu placa de memória, a criança está com 3 anos. Aí não é necessariamente a placa original de memória. O que ela provavelmente está querendo dizer é que são os aparelhos móveis, que eles também têm essa função, e tem a função de expandir, que tem um aparelhinho expansor que você coloca, que é daí a parte de ortopedia, que também eles precisam para fazer. Então, não é todos os casos que precisa mesmo. Todos vão ter uma hipotonia, mas tem uns que tem a mais, né? E tem outros agravantes. Aí sim precisa usar. Sim. Então, um exemplo. Eu vi que o Luca, um dentinho dele, ele tá meio encavaladinho. Uhum. Falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada aí, gente. Falei, meu filho, não é para nascer torto, não. Eu vejo também a necessidade de usar um aparelhinho para poder abrir o céuzinho da boca. E o que é esse? Esse é um aparelho expansor, ortopédico, que mexe na parte óssea. Entendeu? Não mexe em dente. Tanto que é usado, pode usar precocemente, até uns 4. É porque assim, na verdade, você vai colocar um aparelho numa criança de 3,5, 4, quando realmente é necessário, quando tem uma indicação de fono, quando a família está querendo realmente, porque precisa, imagina, fazer uma criança dessa idade, usar um aparelhinho, então precisa ter toda uma questão muito importante para a gente estar usando. Aí esse aparelhinho, o que ele faz? Ele tem um abridorzinho dentro, que vai dando voltas durante uma semana, depende do caso, e vai fazendo o quê? Guiando o crescimento ósseo. Então, com o tempo vai usando, em vez de crescer de qualquer forma, vai crescer guiado. Então, vai abrindo, e esse apinhamento que você falou do dentinho do seu filho vai ter espaço, porque você pensa, ainda tem os dentes permanentes. Se agora ele está com espacinho entre um dente e o outro, ele não tem espaço fisiológico, né, que deveria ter. Então, isso vai prejudicar, provavelmente, pode ser que ele use um pouquinho mais para frente. Tem que analisar. Às vezes, a gente acompanha, né? Tudo pode acontecer. Sim. Mas esse independe da trissomia, né? Porque eu acho que a minha filha de 8 anos, que é a minha mais velha, a Laura, que é a minha menor, que tem a trissomia do 21, e eu tenho, são 3, né? E a Maria Luísa, que é a minha de 8 anos, ela usa esse expansor aí. Né? E eu vou abrindo a cada 15 dias ali, eu dou um apertãozinho para ele, né, abrir um pouco mais. Tem vários tipos, aqui depende muito do caso, mas para expandir é um desses. Aqui, na verdade, a trissomia geralmente assim, tem maior, né? Maior casos, né, propensão, porque tem essa atresia, né? Como a atresia, geralmente os dentinhos vão vir mais juntinho e geralmente a arcadinha é menorzinha mesmo. Por isso que geralmente é o que mais usado. E é genético, doutor? Porque assim, eu falo assim, os meus 4 do siso, nenhum nasceu, né? Porque não tinha espaço. Aí tive que tirar os 4.
E pode ser genético, assim, as minhas filhas podem também ter Pode. menor espaço? Às vezes, quando a gente olha, até você olha para o pai, você olha a boquinha da criança, às vezes na época de máscara a mãe falava assim, olha, eu também assim. E realmente, às vezes, igualzinho. Então, é bem semelhante. Quando você vê que a criança tem uma jogadinha, alguém da família tem, meu marido tem um queixinho mais avançado. Então, tem também essa parte genética, sem dúvida. Que no T21 tem essa característica mesmo, de ser menor, a hipotonia, né? Tudo isso leva a ter essa alteração um pouquinho maior. E tem é o palato que fala? Isso. Que tem algumas Sal crianças... da boca. O sal da Pode boca. ser, É que quis falar bonito, né? Tá aqui Ai, falando que com uma chique. doutora, né? Não precisa. E que algumas crianças, elas precisam também fazer alguma cirurgia, alguma coisa assim? Tem alguma questão... Então, de falar de separar, né? Que na verdade depende, só se tiver alguma alteração ali. Mesmo, Aí tá. sim, pequenininho, criança é muito difícil, usa os aparelhos. Quando já solidificou o osso, aí sim tem que fazer essa cirurgia que você está falando, porque daí não dá mais pra gente. Por que usa o aparelho? Para romper um pouco, porque são 2 ossos, né? O céu da boca é formado por 2 ossinhos. Então, se você acaba abrindo aqui a partezinha do meio, forma osso e aumenta, forma osso e aumenta. Então, quando você vai uma certa idade, lá pelos 12, já não dá mais para ter esse movimento, porque já estagnou. Sim. Aí sim, tem que fazer uma cirurgia para ampliar, daí não tem como fazer só com o aparelho. E você tem bastante pacientes com trissomia do 21? Tenho. Eu tenho... Você... A Melzinha. E você sempre encaminha, né? E eu fico muito feliz, né? E isso me ajuda. Mas a gente tem de ambos aspectos, né? Tem toda a diversidade. Então, a gente tem muito... os TEAs, né? Hoje em dia, eu estou tendo muito autista. E, às vezes, tem um autista que tem um T21 também, né? O T21 Sim, tem é autismo. verdade. Então, tem também muitos casos. Daí, as atipias são maiores. Daí, tem outros... né? Umas coisas mais graves no sentido de um pouquinho mais delicado que você precisa ter um olhar maior, né? Mas assim, tem... Até por conta da questão sensorial deles, sim, né? Sim. Aí sim tem essa atipia mais forte, porque daí mistura essa parte sensorial do autista com já o T21, aí tem muito forte. Daí, às vezes, precisa ter uma intervenção maior. O cuidado, né? Uma observação, um cuidado maior. Mudar com a TO, Sim. entendeu? Precisa ter todo esse olhar. Na verdade, é em conjunto, né? Todo mundo trabalha em conjunto. Muito legal. E aí também a criança com T21, né, por ser hipotônica, a gente quer entrar no assunto de amamentação. Claro. Porque é um assunto também muito falado, né? Porque quando eu descobri a trissomia do 21 na minha gestação, uma das primeiras coisas que eu li foi sobre isso, foi que a criança com trissomia do 21 não consegue amamentar. Então eu fui com isso na cabeça, eu me preparei psicologicamente para não amamentar e a Mel pegou. E ela tem uma sucção, eu amamento a Mel até hoje. E aí, eu queria mesmo saber, assim, um pouco sobre isso, porque até pra falar pras mães que sim, que não é também... Pra não generalizar, que a criança, ela pode se amamentar, mas também não, né? Não... Eu acho que tem tudo uma estratégia, né? A amamentação é estratégia para ter 21, para quem não tem, porque é muito importante. E para eles mais ainda, por causa da hipotonia. Né? Se você fortalece com a amamentação, você está ajudando mais essa musculatura a fortalecer, a ajudar o desenvolvimento, né? Fora que a respiração vai ficar melhor. Diferente porque eles respiram muito pela boca. Se você não tem essa amamentação, ali você já está fazendo que no desenvolvimento que a respiração seja melhor. Então, amamentar tem que usar a estratégia assim, ter uma consultora, ter uma fono, ter outras pessoas falando, né? Porque hoje é legal a gente conversar, porque todo mundo acha que não dá, né? Sim, ou leite é fraco, ou tem que observar... eu achava que não tinha todo. leite, eu achava. Isso. Tem que observar tudo. Tem o teste da linguinha, que hoje você faz no hospital, é obrigatório. Às vezes não é tão efetivo, porque às vezes eu pego o caso que falaram que estava tudo bem e a linguinha está lá presa. Né? Eu fiz também a odontologia neonatal, então eu também olho para esse aspecto. Vejo que a linguinha está com freiozinho curto, a gente faz todo o acompanhamento com a fono, às vezes precisa entrar até o osteopata, todos eles juntos, e a gente olha, realmente está impactando? Tá, então tem que fazer? Já faz. Às vezes o bebezinho tem 3, 4 dias e está lá na minha cadeira, aquele pituquinho, e os pais com o coração na mão, e a gente faz, libera e na hora. É super rápido, né? É tranquilo. É que é tranquilo pra gente que está ali operando, mas pro pai e pra mãe, aquele choro, tudo aquilo, é muito... Eu vejo, assim, que é uma joia, né? Então, tenho todo o cuidado e respeito, assim, pelo momento, né? Porque a gente... é rápido, mas é aquele momento que eles também ficam, né? Bem apreensivos, né? Às vezes tem uns que levam a avó, fica bem... Eu falei, não traz vó, não. Não levem a avó.
Nossa, se levar Tadinha, minha mãe... então, judiação. Eu falei, coitada dela. Não, Falei, pior que é, dó. não, eu acho que Não pior é. que a minha mãe é o meu marido. Ah, então. É? Você Ele acredita? fica. Ele fica tadinho. nervoso? Tem uns que Renato fica. ficam. Tem O uns que Renato, na verdade, ficam. se ele vê Luca chorando, É. ele fala, você pode esperar um pouquinho? Ele cata. É. Ele pega o Luca, deixa o Luca Mas eu para de deixo, chorar. sabia? Quando eu percebo que os pais não estão se sentindo bem, eu paro, eu mudo a estratégia, acolhe. Quer fazer outro dia? Ah, eu prefiro. Ah, então tá bom. Renato seria assim. É eu, verdade. eu já quero ser mais prática, sabe? Já quer Vamos lá, resolver. corta. Mas aí. é bem isso, Corta né? o freio. O que vai ser melhor pra ele, né? Não vai ser melhor, ele vai aumentar mais. Não, e sai né? na hora. Depois que você termina, é tão incrível a amamentação, porque você já coloca o bebê direto, não tem ponto, não tem nada. Para amamentar, por quê? Porque já gera cicatrização, já o próprio leite Que faz legal. isso. A hora que você olha a ferida cirúrgica do que você fez, já não tem mais nada. Porque o leite fez aquela ação anti-inflamatória, analgésica. Nossa, Então é muito uau. bom. Por Que isso que é legal. legal fazer numa fase que está amamentando, né? Nossa, que incrível. Então é muito legal. A amamentação é incrível, E eu vale acho que muito a o pena. Dr. Zan comenta e né, todo mundo fala o tanto, e você comentou o tanto que é importante a amamentação, né? E eu lembro que eu estava na maternidade, a gente ficou 21 dias lá na UTI com a Laura. E a Lilian, minha esposa, né, tentando amamentar e eu ajudando ali, tentando fazer a prega para ela. E a gente ficou lá, né? E assim, e eles não queriam liberar por causa da amamentação, porque, na verdade, já tinha descartado ali uma cardiopatia maior, né? Porque só o que ela tem ali, que é uma Ah, isso é uma importante CIA. falar. E aí, tentando fazer ela amamentar, ou pegar no copinho, ou pegar uma mamadeira. E a gente ali tentando, né, eu ajudando, todo dia ali ajudando a minha esposa, porque minhas outras duas mamaram até os 2 anos, e aí minha esposa que sempre incrível. adorou, né, amamentar. E foi o que a Pô falou assim, é mais difícil? Talvez, mas né, a criança se adapta, a mãe se adapta. A mãe tudo. precisa estar muito preparada psicologicamente, Ah, sim. ter estudado, mas também às vezes, se não der, tudo bem, a gente entende também, né? Eu acho que não dá pra gente também, né? Porque é Sim. difícil, né? Eu entendo, eu falo, mas eu acho bacana quem vai, vamos aí, se tá de apoio, eu apoio, se não dá, doutora, não dá pra mim, ou entra em depressão, né? Por causa disso, tá em depressão pós-parto, tem uma A série gente de tem questões. bastante, né, no grupo. As mães se Isso. culpam Então. por não conseguir Isso. amamentar. Enfim, tinha uma no grupo, né? Sim. Esses dias com uma preocupação. Isso. Ai, devo procurar uma profissional. E a gente sempre diz que sim. Sim, é né? importante. A gente é sempre importante. indica. Tenta tudo. Mas eu tava pensando esses dias assim, a gente que cria muita expectativa, né? Então a gente cria essa expectativa, da amamentação, não sei o quê. E todas as mães, né? Por isso que quando recebe o diagnóstico da T21, parece que uma das primeiras coisas que a mãe pensa é a parte da amamentação Não vou mesmo. conseguir, não vai conseguir dar, e né? tal, por conta da hipotonia e tudo mais. Mas, até para as mães tirarem um pouquinho dessa culpa no coração, né? Que na hora de amamentar, porque você tenta, ou porque o leite realmente não sei, se secou por conta de várias mães com recebendo esse diagnóstico, que entra em você imagina o depressão. quanto é difícil. Da, né? da momento do cirurgia, parto, do né? momento. O momento do parto, porque algumas Fragilizadas, recebem no né? momento do parto, Uhum. enfim, aí todo mundo. E aí que a criança, ela nasce sem expectativa nenhuma, né? Ela não vai falar, eu quero que minha mãe amamente, me amamenta. Onde já ela se vai ser, viu, né? ela vai ser amamentada, né? Claro. Da forma que a mãe, né? E outra tem Né? jeitos, né? Você pode dar mamadeira, mas de uma forma amamentando. Pega a criança, olho no olho, dá com aquele carinho, com aquele amor. Sim. É também Que importante, lindo. eu acho. Eu acho que é isso que também tem que ter esse olhar, né? Você sabe que quando eu Sempre. estava na maternidade ainda, e a enfermeira colocou o Luca no meu peito, né? Eu tô lá com ele aqui, assim. Eu nunca tinha amamentado uma criança na vida. E aí, aí ela começou a me explicar umas coisas lá. Eu falei, mas você é dentista? Eu perguntei pra ela. Ana. Perguntei, porque ela me falava tantas coisas que ela falava, porque vai ser importante para não sei o quê, porque é arcada. Eu falei, mas gente, que arcada? O menino nem nasceu ainda. Acabou de nascer e tá sugando. Não era informação para o momento, Não né? era. De você entendi. Aí eu falei, o que essa Tem até a ver, mas não olhava é pra cara do assim. Renato, assim, aí eu falei, deixa eu terminar aqui, vai, deixa eu ver se o menino vai pegar. Mas é cada história, eu falei, mas é cada uma que a gente vê nesses hospitais, né? Nossa, e falando em amamentação, só fugindo um pouquinho, mas dentro. Não. Eu amamento, eu amo amamentar. E quando eu tava com a Mel internada, a Mel, ela
Teve um dia que eu ia lá no banco de leite, porque a Mel tava em estado grave, e ela recebia meu leite através da sondinha. Então eu ia no... Isso é bem legal também. Eu quis, assim, eu não quis parar, eu fiquei estimulando esse tempo todo, porque eu achava que era muito importante saber que era a única coisa que eu podia fazer pela Mel ali naquele momento, né? Que estava ao meu alcance, porque o resto eu não podia fazer o que o médico, né? O que eu podia fazer ali. E aí, eu tava na sala, tirando o leite lá, e aí meu leite saiu verde. Meu Deus. Fluorescente. Aí eu gritei assim, nunca te contei? Não. Aí eu gritei assim, Nossa, meu leite tá verde! Pensa, eu sou, né? Meu leite tá verde! eu fiquei imaginando, né? Não foi assim que você gritou, não. Eu não falei, meu leite tá verde. Eu, socorro, tô doente! Aí eu me culpei, falei, eu que passei doença pra minha filha, por isso que ela tá em estado grave. Nossa, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? No meu caso, nasceu todas as culpas. E aí, uma menina que tava do meu lado, ao invés dela falar... Deixa acalmar, não. Ela... tá verde mesmo! Aí eu parei de coisar. Aí chama a médica, chama isso, chama aquilo. Aí entrou uma nutricionista. E a nutricionista falou assim... Ela falou, tem 3 motivos pro seu leite tá verde, né? Você é extraterrestre? Já entendi, você é uma extraterrestre. Comeu abacate. Aí ela Leite falou assim... veg. Ela falou, você é vegetariana? Eu, não. Pronto, descartou. Aí ela, você se alimentou, tem se alimentado muito bem. E eu não tava nem me alimentando, porque eu não conseguia comer. Né? Minha filha em estado grave, eu não conseguia. Eu comia assim... O que dava, né? E ela falou, e a mais maravilhosa é que ela é divina. O leite verde, ele é um leite mais forte. É um leite melhor. Então, o seu corpo entende que sua filha, ela precisa receber esse leite. Então, o seu corpo produz um leite melhor pra ela, pra ajudar ela nesse processo. Que Que incrível. lindo, É que muito bonitinho. incrível. Nossa, até arrepiou lembrar. Foi o leite verde que salvou a Mel. Foi o leite verde que salvou a Mel. Tá vendo? E ela falou assim, o nosso corpo, né, é tão perfeito, Deus é tão perfeito, que ele entendeu. E os 3 dias que a Mel esteve mais grave, eu produzi leite verde. Olha, que incrível. É muito lindo, É né? lindo, É lindo. essa história. E como eu produzia bastante leite, eu também Acabou ajudando, assinei né? e doei. Então, assim, eu que acho que o meu legal. leite ele pode ter ajudado outras crianças também. Não, é muito Que legal lindo, essa que situação. Obrigada! Que história linda. Viva a amamentação! Viva a amamentação. Doutora, eu acho que eu tava comentando e aí eu vi que você ia falar. As crianças com cardiopatia, né? Isso, na porque eu vi que você ia amamentação, falar, né? E a amamentação Isso. das crianças com cardiopatia é possível? O que tem que tomar cuidado? Então precisa, né? na verdade, quando vem que tem cardiopatia, daí tem que tomar cuidado na amamentação pelo fato do esforço, né? Então por isso que ele falou, depois que descartaram, liberou a amamentação. Daí estava no momento, porque realmente precisa olhar, porque eles podem vir com alteração, né? Ah, então deve Não ter tem sido por isso. isso, né, que a menina falou pra mim. Eu falei, não é pode que ela era ser. dentista, coitada. Olha aí. Ela tá assistindo esse podcast. Ela queria me explicar, porque Luca é cardiopata, nasceu cardiopata, então tinha toda aquela história de sugar, de ficar cansado. Isso, Que corre uma exatamente. maratona, né? Eles falam que os bebês correm uma maratona exatamente. quando estão aumentando. Porque né? né, fica aquela... né? Isso, é isso mesmo. Pra eles é muito, né? E assim, a Mel, como ela além da cardiopatia, a Mel amamentava. Eu dava na mamadeira também, às vezes eu tirava meu leite e dava na mamadeira, mas ela também pegava meu peito. Ela pega, né, ainda. E aí, quando ela pegou e desenvolveu uma insuficiência cardíaca grave, aí ela não podia mais Então, amamentar. E foi por causa muito mais do esforço, difícil. né? Foi muito mais difícil pra nós duas, assim, porque ela chorava, ela procurava o meu peito e eu não podia dar. E é bom porque você voltou. Tá vendo? E ela Que legal? voltou. E ela voltou, porque geralmente às vezes desmama, né? E ela voltou. ela voltou. Isso é muito bom. Tem uma mãe que falou no grupo esses dias, foi ontem, que no hospital eles davam, né, a mamadeirinha, e ela, pela criança ser cardiopata, ela queria poder amamentar a filha, porque ali estava toda a vitamina que a criança precisava, estava ali. Sim, daquele começo, né? Mas que ela tinha esse medo, esse receio de, como ela não tinha muito leite, a criança estava sugando
demais e ela não queria prejudicar a neném, A saúde a saúde dela, da né? criança. Então tem essa também, né? Por isso que precisa essa- ter Muito legal, acompanhamento, muito precisa saber legal. direitinho como é que tá, se tá tudo bem. Daí realmente o médico fala, não, tá tudo bem a ponto de não prejudicar a criança. Sim, aumentação, livre demanda, do jeito que pode, sim. Legal. Deixa eu te perguntar, vi que você trouxe umas escovinhas Isso. e a gente estava conversando aqui nos bastidores. Existe alguma escova para ou é tudo igual? É que assim, depende muito do que a gente... Tá meio capenga aí. Deixa eu pegar aqui direitinho. Então, na verdade, o que eu falo? A característica de uma boa escova depende de cada criança, da boquinha dela, do espaço, da idade, de tudo. Mas eu gosto que, assim, quando a criança tem um acúmulo de placa maior, ela já teve cárie, eu gosto de uma escova um pouquinho mais dura para antes de dormir, por exemplo, né? E às vezes não é totalmente recomendado porque pode, né, ferir. Então, tem que ser uma média, mas que faça uma remoção. Então, é importante aprender a escovar, né? Por isso que é legal ir para um odontopediatra, fazer uma avaliação, porque no consultório, eu coloco, a gente chama de tinta fofoqueira lá no consultório para as crianças, eu coloco uma tintinha, que é o evidenciador de placa. Ela ver onde denuncia tá tudo sujo. mesmo. Daí, por isso que é interessante, que daí olha, aí eu pego a escova, geralmente que a criança tá usando, e a gente faz um teste até. Ó, tá removendo, não tá, ó, essa não é muito legal. E a gente vai vendo. Hoje tem várias, tem essa daqui que ela tem, essas 3 cabecinhas, que ela ajuda, porque ela escova 3 faces de uma vez. Nossa, essa eu nunca vi. Então, ela ajuda um pouquinho. Já vi Seria Eu tinha visto também. uma Incrível. adaptação. Então, a gente vai vendo que tem. Às vezes, a E ela tem limpador criança... de língua. E aí ela pega, tipo, o meio do dente e usa as Isso. laterais? Olha que legal. Nossa, E mesmo se você trigêmeas. quiser escovar a lateral, dá com ela. Dá, um Né? pouquinho mais difícil, É. porque ela vai, né, com as 3 Aham. cabecinhas, mas Legal. dá. Essa daqui Olha. para dentes, porque de repente, assim, a criança tem dentinho pequeno, e vocês não podem esquecer que aqui ela tem um freio. E às vezes, se a criança vai direto com a escova, as mães, né, os pais vão direto com a escova aqui, pode machucar. Então, o ideal, às vezes, uma escovinha menorzinha, para atingir só o dente. Sim. Não pegar aqui tudo. Então, depende muito de cada caso. Você vai verificando. Eu gosto de escova pequenininho quando um bebezinho. Essa aqui também encontrei, que eu achei bonitinha, para criança segurar e ficar treinando, ficar brincando. E é legal dar para criança, né? Óbvio que ela vai morder, não vai acontecer nada. Tenha 2. Uma que você tenha para você fazer a escovação, para ser mais eficiente, e outra para a criança brincar, para ela ter esse hábito. Né? E aí, Você indica alguma marca? não, assim, de cabeça pequena, que tenha cerdas macias para um pouquinho mais forte. E você tem que olhar as características da escova, quando elas estão naquelas embalagenzinhas, se você quiser cerdas que são mais eficientes e um pouquinho, elas têm que ser mais juntinhas, ter a mesma altura e ser mais concentradinha. Assim. Isso. Quando está mais concentradinha a cerda, significa que elas têm um pouquinho mais de eficiência. Quando estão muito altas e dispersadas, pode fazer que nem um pincel. Então, eu prefiro essas características de escova. Mas depende legal. muito de cada caso. Me veio um negócio na cabeça agora. Uma fono. Você escova os dentes dele? Falei, opa, claro. Então, ela falou, quando você estiver escovando, passa a escova na bochechinha bochecha. por dentro. Tudo bem? Machuca? Não machuca. Na verdade, acho que talvez ela queira dessensibilizar ele. Eu Sim. acho que é essa a atitude Muitas pedem, né? Pra Pra estimular. Para estimular, na verdade, para a criança ter esse estímulo, porque tem muitas crianças que têm uma alta sensibilidade, né? Não gostam de que toque nada, e você vai dessensibilizando. Mas, assim, não tão necessário precisa fazer uma escovação, não é, É uma mais regra. sensorial do que pra... Eu acredito É que a a parte fono sens- deve estar nessa fase de estimular sensorial a sim. criança. Deve ter sido isso. E aí tudo muda para uma pessoa, uma criança, por exemplo, com autismo, que você também atende, que a pessoa com autismo, ela tem mais uma restrição alimentar, por conta da Isso, textura. seletividade. A seletividade, Aham. isso. E aí, essa... Isso, parte esse jeito. sensorial. E com eles tem que ser tudo aos pouquinhos, né? Mesmo uma consulta. Tem consulta com os autistas que eu não posso abrir a boca logo de cara. Mas às vezes eles veem a escova, dependendo da criança, já está acostumado, eles abrem um pouquinho. Aí nessa hora que eu consigo avaliar. E sempre nas minhas consultas tem uma escova que eu dou para a criança, sempre, porque é o momento que eu consigo avaliar escovando, né? E às vezes as consultas tem que ser bem de acordo com os passinhos dele. Tem criança que eu atendo ainda, às vezes, na sala de espera.
na primeira vez que Brincando veio. igual a Mel. Isso, vai devagarzinho. Aí, em todos os consultórios que eu atendo, eles têm um tapetinho no chão, que a criança fica lá brincando um pouco, antes de ir para a cadeira direto. Então, a gente monta várias estratégias. Tem que ser uma coisa bem acolhedora. Eu gosto dessa proximidade. Proximidade com os pais. Eu faço uma entrevista antes, quando eu consigo. Ligo para os pais para saber como é que vai ser, qual a expectativa deles, o que eles querem. Mando um pré-questionário. Porque isso é legal, você saber o que vai precisar naquele momento, né? E já adianto, o que a sua criança gosta? Hoje eu atendi um pacientinho, assim, muito fofo. Tem uma síndrome rara, foi o pai e a mãe, a gente tinha que fazer uma extração. Eu falei, e aí, o que ele gosta de ouvir pra gente colocar nesse momento? Porque tava todo mundo tenso, né? Ai, doutora, não sei, ele gosta de samba. Eu falei, perfeito, vamos colocar samba. Aí colocamos samba, e de vez em quando, eu mesmo anestesiando, ele fazia uma graça. Então, assim, você vai adaptando, entendeu? Um outro gostava do John Bon Jovi, então bora, It's My Life, é isso aí, Beatles, e assim vai. Então eu vou conhecendo antes para fazer. Eu gosto muito dessa aproximação, porque eu acho que é isso, acolher as famílias. Nossa, um atendimento totalmente humanizado, acolhedor, né? É. E bem particular mesmo, né? Sim, Cada agora criança... eu tô fazendo a domicílio também. Nossa. Que legal. Eu tô fazendo porque tem muitas crianças que não conseguem ir ao teu consultório. Algumas síndromes que dependem muito de respiradores, enfim, oxigênio. Então não dá. E às vezes para se locomover é muito complicado. Então daí a gente vai e faz todo esse trabalho. Eu também tenho para fazer a limpezinha também lá, indico. Daí às vezes para bebezinho também, às vezes, né, sem motorização, mas às vezes o bebezinho também a mãe não tá afim de ir até lá. E é para avaliar alguma coisa, daí eu vou até a casa. Então também tem esse atendimento para ficar mais próximo ainda, né? Nossa, que legal. Que incrível. E a gente falou de escova e pasta de dente, doutora. A gente sabe que tem pastas de dente, às vezes, que já tem açúcar, né? Outras que são Flúor, né? com flúor ou sem flúor. O que é recomendado? Ou de acordo com a idade, a quantidade, né? O que você... Então, na verdade, já caiu por terra que sem flúor não pode usar. Na verdade, a partir dos 6 meses já é com flúor. A quantidade é 1.100 ppm. Quando vocês viram a pastinha, lá tem um monte de letrinha e ali tem escrito 1.100 ppm, né? Tá escrito ppf, que depois parte para o... Aí tá escrito lá direitinho, essa parte de 1.100, que é o mínimo de flúor para fazer efeito. Porque o flúor, o que ele faz? Ele carrega o cálcio para o dente. Né? Então, ele é muito importante. Só que a quantidade que difere. No bebezinho que nasceu os primeiros dentinhos, é meio grão de arroz. Aí, com 2 anos, um grãozinho de arroz. E a partir dos 5 que começa, já começa a bolinha de ervilha. Né? Então, depois, se vocês quiserem, eu mando certinho e vocês publicam para ficar mais claro, com umas fotinhos. Mas é exatamente isso. E aí, tomar sempre cuidado, né? Ter supervisão, né? Quando a criança começa a crescer. Na verdade, eu falo que a supervisão de escovar, porque a autonomia, né? Todo mundo quer dar e quer que escova logo cedo, mas a autonomia, o ideal é com 10 anos, porque a motricidade da escovação é fina, né? Então precisa de uns movimentos mais específicos. Então a criança não sabe logo de cara. E o ideal é você ensinar sempre as crianças quando vão começar, que elas têm um pouquinho mais de dificuldade de pegar essa daqui, a fazer com a boquinha fechada, porque daí eles têm mais facilidade de fazer as bolinhas, uma criança de 5, 6 anos. Quando faz aberto, aqui escorrega, eles não têm essa motricidade de manter o seu punho aqui certinho para fazer. Então, fala para fazer de boquinha fechada. Fala um X, um sorrisinho. Daí você consegue fazer porque facilita, tá? Nossa, que dica Que legal, né? Legal. Muito legal. Lá em casa, com as mais velhas, a gente dá autonomia para elas têm 8 e 5, né? Vai fazer 5 agora. Mas, geralmente, 1, 2 vezes por semana, somos nós que escovamos. Isso. Né? É suficiente? Ou seria o ideal? Não, eu acho que antes de dormir. Antes de dormir é fundamental os pais estarem ali, sabe? É que é um momento também que a gente está tão cansado, né? Que eu até entendo que às vezes não dá para fazer sempre, mas quando a criança teve cárie, alguma coisa, eu falo, não dá. Aí não dá para negociar com você. Mas quando está tudo regular, uma vez ou outra, tudo bem. Mas o ideal é que acompanhe. Sabe outra coisa bem legal? É o tempo. Se fica no mínimo 1 minuto escovando, por mais que a criança escova de qualquer jeito mesmo nessa idade, ela consegue remover bastante. Eu já fiz isso muito, esses testes, porque lá no consultório a gente coloca um joguinho que eles escovam dente no celular, eles vão se vendo, vai matando os bichinhos e fica 1 minuto esse joguinho. Que legal. Isso, Qual que é esse joguinho? Tem escovas hoje, né? mostro. Ela acende a luz e fica Isso, fica 1 2, minuto. Pode usar ampulheta, pode usar uma musiquinha, qualquer coisa que tenha esse tempo para a criança ficar no mínimo de 1 minuto a 2. E é legal, porque daí você vai incentivando, pelo menos antes de dormir. Que legal. Isso aumenta a eficiência da escovação. O Luca, ele toma ainda 2 remédios, 2 diuréticos. E tem açúcar.
né? O furosemida e o espirolactona. A minha preocupação muito é a questão da cárie, né? Então, de manhã, a hora que ele acorda, ele toma a mamadeira dele, antes de ir para as terapias, vou lá e escovo, faço bonitinho. À tarde eu não estou lá, a minha moça que me ajuda, ela não escova. Mas até então, nesse intervalo, como eu dei a furosemida de manhã, eu mesma vou lá e eu escovo. Porque a minha preocupação é o remédio, não é nem a comida. Mas é o remédio por conta da quantidade de açúcar que tem naquele remédio, né, gente? E muitas crianças com T21, cardiopatas, tomam esse remédio, né? Então tem que ter, pelo amor de Deus, né? Precisa ter uma supervisão, mas precisa ter esse olhar que você falou, escovar. Mas o mais importante é a frequência também de alimentação. Às vezes a criança fica se alimentando o dia inteiro, aí tem o remédio, tem isso, tem a bolachinha, tem aquilo. A alta frequência de alimentação aumenta a acidez da boca, que daí aumenta mais a propensão de ter cárie. Se a criança já tem aquela disposição, aí ela vai ter. E quando não tem açúcar, não tem cárie, porque a formação da cárie é açúcar dependente. Mas por isso que é legal essa prevenção no odontopediatra, para saber o risco, né? Você vai lá e leva, meu filho tem risco a ter, então quais os cuidados que eu tenho que ter? Por isso que eu falo, que é uma das perguntas, né? Quando levar o odontopediatra? No primeiro ano de vida, o ideal. Né? Que é uma prevenção, né? Eu acho super importante. Sim. Tem até umas perguntas que fizeram. Você tá com o Instagram aí aberto? Peraí. Não? Alguém tá com... Não, mas eu tô com o celular. Eu acho que a gente já respondeu. Eu acho que já respondeu. Era a placa de memória, que eu me lembro. O bruxismo, né? Que é Aí tinha um pouquinho de falar sobre a primeira consulta. E se era a respeito dos... se tinha que estimular o nascimento dos dentinhos. Legal. Era isso que tinha falado. Então, o estimular é legal porque, assim, existe... Lembra todo mundo já teve aquela dedeira? Que tem aquilo não é escova de dente, aquilo é um massageador. Então, aquilo é legal para estimular. Pode estimular, sim. Foi essa a pergunta dela, né? Deve estimular. Sim, e ajuda a criança porque ela fica incômoda, né? Tem criança que tem um incômodo maior. Tem criança que tem diarreia, tem criança que tem febre, uma febrícula. Depende. Tem criança que não tem nada. Eu percebi que quando os dentinhos dela estavam crescendo. Tem criança que tem hematoma. Existe um hematoma que o dentinho está nascendo, fica roxo. É uma região roxinha então, que assim, aparece. Não é mito, então, de que... É mito ou é verdade? Pergunta. De quando a criança, às vezes tá meio febril, fala, tem um dentinho crescendo. Então, pode ser. Mas não pode ser uma febre assim. É febrinha mesmo, 37,5. Quando é 38, 39, já não é dente. Estado febril. Já é um estado febril, exatamente. Entendi. Não é uma coisa muito... Porque quando falam, daí... Aí sim você pode... porque daí você olha a boquinha, tem relação. A gente pode fazer laser terapia, eu uso também muito laser para essa fase. Né? Quando a criança tem feridinhas na boca, também é importante usar o laser também para isso, ajuda bastante. Crianças também que se mordem, né? Que tem algumas atipias, também a gente usa bastante o laser. E quando tá nascendo os dentinhos? Também tem bastante pergunta dessa no grupo. Tá. O que vocês fazem? O que vocês dão? Nenedente? Isso. O nenedente hoje em dia já não é tão utilizado. O que pode ser feito é massageador. Usar coisas mais geladinhas, deixar esse massageador na geladeira, na porta, para realmente a criança fazer com algo geladinho. Se ela já está comendo, pode ser alguma coisa de alimento, que nem cenourinha, geladinha, frutinha. Caso precise, daí, para passar alguma medicação, é legal fazer uma avaliação certinha, para não ficar usando qualquer coisa, né? Porque tem algumas pomadinhas dessa para aliviar, que elas têm anestésico tópico. E dependendo da idade da criança, a quantidade, porque imagina, uma mãe desesperada para não doer, você pega um montão, assim, eu sou dessa, pega um montão, esfrega. E aquilo não faz bem pro bebê, entendeu? Então, assim, precisa tomar cuidado. Então, eu não recomendo usar nada se não for fazer uma avaliação antes de eu conversar com um especialista para saber o que pode dar. Sim. Mas, geralmente, a gente resolve dessa forma e quando tá muito fora, tem que ir no consultório, daí a gente faz laser terapia, ajuda bastante. Esse desconforto. Legal. O leite também, leite materno, tem mães que faz o picolé do leitinho. Já tentei fazer. E é bem bacana, porque como é analgésico e tal, e a criança gosta do sabor, e ela fica, e também ajuda também nessa analgesia. Pra dar uma aliviada, assim. Isso, exatamente. Muito legal. Ai, que incrível. Que gostoso. E qual dica, assim, que você daria para as mães atípicas, né? Tanto ali a mãe que
hoje assiste, que acompanha o da Holândia, porque é a mãe da criança com trissomia do 21, mas também as mães que têm os filhos autistas, ou então também com uma outra deficiência, nessa questão da higiene bucal, nessa questão, enfim, de passar com você, com um especialista. O que eu acho super importante, eles, quanto mais cedo, né, não fica com medo, né, de levar um especialista ou um dentista, não fica com medo de achar, porque assim, às vezes a nossa experiência leva a gente não levar os nossos filhos, porque a gente teve algumas experiências antigas, né, que deixaram a gente com medo. E hoje tem todo um recurso, tem todo um estudo, aí você conhece um pouco, e hoje você conhece as pessoas do seu trabalho pelo Instagram, você olha ali como que é a profissional, o que ela está fazendo, conversa com essa pessoa antes, sente o filho direitinho e leva o mais cedo possível. Eu acho que, assim, quanto mais cedo levar ao odontopediatra, para você ter um odontopediatra, para chamar disso, teve uma época que eu fiz roda de gestantes. Legal. Então, eu já conhecia as mãezinhas ainda com os bebês e fazia orientação com elas. E eu percebi, isso foi um estudo que eu fiz até na minha especialidade, que quando eu terminei a especialização, eu fiz tipo um folder de orientação a gestantes. E eu percebi nos estudos que quanto mais cedo você orienta, a gestante leva mais cedo ao odontopediatra, amamenta mais, higieniza, né, muito mais. E por quê? Porque a mãe é ela que vai ditar o que vai comer, o padrão, né, de saúde, de comportamento. Então, é muito importante essa orientação para elas. Então, quanto mais cedo, melhor. Às vezes, até na barriguinha já dá para a gente fazer umas orientações. Nossa, depois passa pra gente esse material, pra Claro, gente compartilhar com as mães claro. gestantes. Eu tenho um e-book. É. Eu tenho um e-book. Legal. Nossa, compartilha lógico, eu com a gente. apresentei, sem Legal. dúvida. E antes de terminar, só quero fazer uma pergunta. É verdade que, pela evolução da espécie, as crianças não nascem mais com dente do siso? Ou... Não, isso acontece. É? Acontece. Tem muita criança que está acontecendo de não ter. Você falou que você também, né? Não... É, o meu até teve, mas os 4 ficaram encavalados. Então, porque realmente Que pode evoluído. acontecer isso. Mas eu tava falando com a Maria Luísa ontem, né? Que ela veio me perguntar por que na evolução da espécie, lá atrás, nós tínhamos mais pelos no corpo, né? E aí eu falei pra ela isso. Falei, filha, é evolução. Né? Hoje em dia a gente vê que os dentes do siso já não são tão mais úteis. Porque precisava, Então, né? Era carne crua, era, né? Precisava de muito dente para tudo aquilo, né? Eu falei ontem. Então você imagina, né? Agora a gente tá, né, numa outra As carnes são mais espécie. macias. Tem a gente outra pegada, produz, né? Sabe preparar melhor. Eu falei pra ela ontem isso. Ai, muito bom. Amei demais te Ai, receber. adorei, gente. Foi muito legal. Muito Gostei obrigada por bastante. compartilhar com a gente tanta coisa rica, né, para as nossas crianças. Ai, quando quiserem. E deixa também, assim, o seu contato, como que a gente te encontra, onde é o seu consultório, Tá as pessoas chegarem joia. até você. Nas redes sociais. Eu tenho uma conta no Instagram, que é @DRA Viviane Saavedra. Saavedra. E também lá mesmo no Insta tem meu telefone celular e fiquem à vontade, porque é direto o contato, né? Que às vezes as mães acham que vai falar com alguém, mas nossa, doutora, liguei para o seu celular. Não, é comigo mesmo, você vai falar diretamente comigo e eu acho mais fácil, né? E daí eu tenho várias clínicas e eu trabalho também na Odonto Colucci, que é ali na Cotia, onde você atende, que é ali na parte onde tem a região, né, no The Square, que é onde Nós tá o fizemos shopping. a nossa primeira edição do da Holândia foi lá no Shopping do Square. Então é lá que eu atendo. E eu amo passar a Mel com você. Ai, Realmente muito o seu obrigada. atendimento é assim humanizado por mais obrigada. profissionais como você. Ai, muito obrigada. Eu fico muito feliz. Vocês são incríveis. Valeu. Ai, eu obrigada. também te agradeço. Valeu. Me senti Obrigada.